Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas aqui à nossa tarde com esse bate-papo. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, Istvan Vessel, que vou chamar de Pishti, já autorizado. O Istvan Vessel, ele vem de uma família de imigrantes, né, que chegou da Hungria em 57, fugindo da Revolução de 56, né? E depois do desembarque deles em Santos, o pai dele já abriu um açougue no Bexiga. Também descobri que estava lá pertinho da doceria da minha bisavó, fiquei contente de saber. E ele trouxe da Hungria experiência e a tradição, e aí hoje a gente vê o que aconteceu com essa história. A gente veio escutar um pouquinho dessa história dele e da família e da tradição, e que hoje é uma das maiores açougues do Brasil. Então, vai ser muito bem-vindo à Casa Húngara. Muito obrigado por aceitar nosso convite, ainda virtual, né? Esperamos logo mudar essa situação, mas muito obrigado por aceitar e por estar aqui conosco hoje. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Pedro, Francisco, Evelyn, que não vejo há muito tempo. Prazer falar com vocês e contar um pouquinho a introdução aqui da nossa conversa. Um pouco de empreendedorismo, um pouco de tradição de família, um pouco de gastronomia, e no fim das contas tudo isso acaba virando uma coisa só. Como você falou, Pedro, nós chegamos da Hungria em 57. Hoje descobri que foi numa sexta-feira, quando eu comentaram. Nós chegamos numa sexta. O jornal é de sábado. O jornal é de sexta. O jornal é de sábado. Então, nós chegamos aqui na sexta. Pronto. Isso é muito importante. Fez toda a diferença, entendeu? E a gente já vinha com uma tradição de gerações no ramo da carne. Meus filhos, que são a atual geração e que estão à frente, principalmente dos negócios, eles são a quinta geração da família consecutivamente. A gente tem registros desde 1830 e acabamos usando essa data de 1830 nas nossas embalagens. É mencionada em 1830, tem a cidade de Total, que era a cidade do meu pai, tem até a assinatura dele nas embalagens. Então, a gente procura também remeter a essa tradição. Mas, obviamente, que durante esse período longo, né, de já 200 anos, né, passamos por guerras, por tudo que vocês puderem imaginar, e pela fuga da Hungria e a posterior chegada ao Brasil, né? E o Brasil foi uma terra maravilhosa, foi e é uma terra maravilhosa para nós. Uma coisa que eu queria falar do Brasil, a gente nunca se sentiu estrangeiro no Brasil. Isso é um privilégio, porque raros são os países onde os imigrantes não se sentem e não são, de fato, estrangeiros. A gente se integrou rapidamente na comunidade mais brasileira do que húngara, na verdade, no começo húngara, evidentemente, mas a gente acabou se integrando e a gente criei uma família de brasileiros. Então, essa integração nossa da Hungria com o Brasil foi muito pouco, zero traumática, foi uma coisa muito boa. Meu pai, ele chegou aqui no Brasil, não preciso nem contar para vocês, chegou com a mão na frente e para trás, isso aí é desnecessário dizer, né? Mas o que ele tinha, o grande patrimônio dele era a primeira vontade de trabalhar e de vencer. Segundo, o que ele tinha na cabeça dele, que isso realmente ele sempre falava, ninguém pode tirar de você o que você sabe. E meu pai chegou aqui, como tantos imigrantes, né, chegou aqui com a família, né, um filho de 10 anos, que era eu, uma sogra de 72 anos, que 72 anos naquela época era 92 de hoje, né, tranquilamente, em termos de disposição física e tudo isso. Minha mãe tinha 32, meu pai tinha 40 e tinha ainda meu irmão com 6 meses. E
E nós só não viemos para cá em 48, para cá não, nós não saímos da Hungria em 48 porque minha mãe queria sair de qualquer maneira logo que a guerra acabou. E aí eu tinha 1 ano de idade e meu pai falou, não, você está louca, como é que nós vamos sair daqui para o desconhecido com uma criança de 1 ano? E aí acabaram ficando, as portas se fecharam e quem saiu, saiu, quem não saiu, não pôde sair mais. Aí chegou a Revolução de 56. E minha mãe falou assim, bom, agora a gente vai, nós não fomos em 48, agora nós temos que ir embora. Aí meu pai falou, mas nós temos um filho de 4 meses. Minha mãe falou, olha, com 4 meses, com 10 anos, nós vamos embora agora. Ela catou todo mundo e minha mãe foi a grande força que impulsionou a nossa saída. E aí minha avó, que tinha 72, falou assim, não, vocês vão na frente e depois, quando vocês souberem para onde vocês vão e se estabelecerem, a gente vai, eu vou depois acompanhar vocês. Meu pai, que era genro, mas tratava ela como mãe, porque ele já não tinha mãe desde a juventude, ele falou para ela, se você não for conosco, nós também não vamos. E aí ela, que não queria atrapalhar a nossa vida, obviamente, ela pegou e foi junto e nós viemos, fugimos da Hungria, como tantos e tantas pessoas, né, atravessando o inverno, milharal, rio semi-congelado, etc., para chegar na Áustria. Mas vou pular um pedaço histórico e eu quero chegar no Brasil logo. No Brasil, meu pai chegou aqui, a única coisa que ele sabia era trabalhar como açougueiro, não tinha uma outra atividade. E foi a sorte dele, porque ele foi um daqueles grupos de pessoas que chegaram aqui com profissão. Porque chegaram amigos dele, advogado, contador, eles chegaram aqui sem profissão. Porque como é que um contador da Hungria vai se estabelecer no Brasil? Como é que um advogado da Hungria vai chegar aqui e começar a trabalhar? Então, ele, como advogado, o Seger, que era engenheiro, que era muito amigo dele também, e outras profissões, engenheiro, médico, tudo acabaram rapidamente se integrando. Meu pai conseguiu arranjar um trabalho de açougueiro no frigorífico, primeiro, depois em vários açougues e tal, até que 1 ano depois ele conseguiu, com empréstimo daqui, empréstimo dali, fazer o seu próprio açougue. E meu pai foi uma pessoa muito controlada e ele sempre fez balancete, sempre cuidou muito do controle. E 1 semana depois que começou a trabalhar no açougue dele, ele chegou para minha mãe e falou, Eva, estamos milionários. Por quê? Porque naquela semana, no balancete semanal, ele viu que ele ganhou exatamente igual ao mês passado, o mês anterior, quando ele trabalhava na Vilex. A Vilex era assim uma Santa Luzia da época, era uma casa muito bacana na Rua Augusta, lá embaixo perto dos Estados Unidos. E ele começou a fazer isso. Aí, um dia antes dele inaugurar, dele abrir e assumir o açougue, eu fui dar uma volta com ele. E ele me mostrou que no raio de 1 quilômetro tinha uns 10 açougues no Bexiga. Eu falei para ele, mas nós vamos fazer um açougue onde tem 10 açougues tão perto um do outro? Ele falou, claro. Se tem muito açougue, tem muito consumidor de carne. Então, é só fazer melhor que os outros, nós vamos ter sucesso. Não é que o danado acertou, né? Ele começou a trabalhar do jeito dele, tudo que ele aprendeu na vida inteira dele na Hungria, e devagarzinho ele foi construindo uma história de sucesso muito grande no Bexiga. A ponto de que ele comprou uma casa do lado, 3 anos depois, realmente ele foi muito bem. E lá, quando ele montou esse açougue novo, em 1964, né, ele comprou em 61, inaugurou em 64, não aguentava mais de tanto trabalhar, porque fazia uma fila na rua que dobrava a esquina e tal, e muitos dos açougues acabaram desaparecendo nos primeiros anos, porque realmente ele ele enxugou toda a clientela do bairro, né?
Ele conhecia muito bem os cortes, sabia muito fazer conta, era ótimo de matemática, então ele sabia fazer conta, fazer preço, fazer custo, e devagarinho ele foi conseguindo essa clientela. Em 64, quando ele abriu o açougue novo, nós chamamos do açougue novo, né? Ele falou, não vai dar para continuar nesse ritmo, eu não vou aguentar. O que aconteceu, no começo dos anos 60, começou a indústria automobilística no Brasil. E aí, de repente, apareceram muitos estrangeiros não italianos, que o italiano era o habitante de Bexiga, né? Não italianos. Então, apareceram muitos alemães da Volkswagen, franceses da Renault, americanos da Willys, Ford na época, era Willys na época. E esse pessoal descobriu meu pai. E descobriu meu pai que fazia cortes como eles faziam na Alemanha, além de falar alemão, né? Como ele fazia na Alemanha, como eles faziam na Hungria, como os cortes franceses que ele não conhecia, mas eram muito mais próximos ao corte europeu, alemão, austríaco que ele conhecia, e húngaro. E essa turma começou a se misturar na clientela popular do Bexiga. O negócio não ia funcionar. Então, quando ele mudou para o açougue novo, ele, além de mudar a arquitetura, um lugar bonito, construído por ele especialmente para fazer um lindo açougue com andar de cima. Imagina que ele tinha monta-carga naquela época para levar carne para o andar de cima. Mas isso em 1964. E ele falou, não, eu vou mudar, trabalhar só com produtos de padrão A, e, infelizmente, eu não vou mais atender a clientela do bairro, porque não tem cabimento enfiar toda essa turma que queria comprar produtos Vitelo, Cordeiro, produtos muito bacanas, colocar na fila junto com o pessoal que queria comprar meio que de contrafilé, ou de coxão mole ou de músculo, né? Então, ele tomou essa decisão estratégica na vida dele. Foi uma decisão. Ele praticamente abriu mão de 1.000 clientes por dia e trocou por 100 clientes por dia. Mas 100 clientes de um outro padrão de consumo, de outra exigência. Foi uma decisão estratégica. E nessa decisão estratégica dele, naquele momento, a gente acabou seguindo o nosso caminho até os dias de hoje. Ele não sabe trabalhar com produtos inferiores, não sabe trabalhar com produtos populares, não sabe trabalhar com produtos mais baratos. E essa foi sempre a nossa linha. E todas as vezes que a gente pensou em dar um pequeno desvio disso, eu acabei trazendo de volta para a gente poder seguir a nossa linha de trabalhar sempre com produtos muito bons. E aí nós passamos aí muito tempo até entender o que a gente queria, o que a gente não queria. Eu comecei a trabalhar com meu pai em 1969, com 22 anos, e eu fui, por uma coincidência, eu acabei de trabalhar na Holanda, num frigorífico de um holandês, que era casado com uma senhora húngara, que é meio aparentada nossa, e ela me conseguiu o espaço não só para trabalhar lá, como para morar na casa deles enquanto eu trabalhasse lá. E lá na Holanda, eu aprendi muita coisa. Em primeiro lugar, aprendi a maturação de carne. A maturação de carne eu trouxe para cá em 69, não podia nem contar para ninguém. A maturação de carne simplesmente é um método natural de amaciamento de carne, e a carne fica durante 3, 4 semanas embalada a vácuo, maturando, envelhecendo e amaciando naturalmente com as próprias enzimas que a carne já contém. Então, não podia nem falar disso. Então, trouxe para cá a maturação. Uma outra coisa que eles faziam na Holanda, eles faziam no frigorífico já os pacotes de carne prontos, embalados, em 1969. Prontos, embalados e etiquetados com a etiqueta do supermercado onde isso ia ser vendido. Então, digamos que tinha lá as etiquetas do Pão de Açúcar, do Carrefour, do Walmart e tal, e eles já tinham isso na fábrica. Então, já sabiam os preços que eles iam vender. Então, 50, 60 anos atrás, quase. Né? E incrivelmente, eu achei esse sistema dele incrível. Eu voltei para cá entusiasmado, né?
falei para meu pai, escuta, nós vamos fazer primeiro, vamos fazer maturação de carne para poder ter carne macia. Porque em 1960, nos anos 60, 70, todas as carnes eram duras. Carne para churrasco era filé mignon, porque era a única carne para churrasco de qualidade ou de um padrão diferente, só tinha filé mignon, porque não tinha muito gosto, mas era macio. Todas as carnes eram duras, porque os animais eram abatidos com 5 anos de idade, hoje é 2, para vocês terem uma ideia, 2, 2,5 no máximo. E as carnes eram duras, então eu trouxe para o meu pai e falei, olha, vamos fazer a maturação, que essa maturação vai trazer para nós um salto na frente dos outros, porque a gente vai ter outras carnes macias, como contrafilé, como alcatra, enfim, maminha, picanha, outras carnes macias. E a outra coisa que eu falei para ele, eu falei, olha, precisamos abrir uma segunda loja. Meu pai nunca quis saber de falar de segunda loja, porque como é que eu ia controlar, como é que eu ia saber como é que eles estão cortando a carne na outra loja, como é que eu ia controlar o dinheiro na outra loja. Então, eu falei, olha, o que eu vi na Hungria foi esses pacotes prontos. Nós podíamos aqui na Manuel Dutra, no Bexiga, fazer os pacotes, botar a etiqueta, tal qual era feito na Holanda, e aí levar para essa segunda loja pacotes fechados, onde ninguém ia pesar, ninguém ia colocar a mão em. Nós tínhamos uma balança lá só para o cliente, se quisesse, poder conferir o peso que estava na etiqueta. Naquela época, nós fomos a primeiro ou segundo lugar de São Paulo, possivelmente do Brasil, a ter balança eletrônica. Era um avanço tremendo. Então, essa ideia que eu trouxe para ele, meu pai sempre me apoiou. Ele sempre me deu, se não fosse uma carta branca, era muito perto de branca, era um cinza bem clarinho, porque ele sempre apoiou tudo que eu fazia. Ele achou boa ideia e a gente resolveu buscar um ponto na Faria Lima. Faria Lima, naquela época, vamos lembrar que o Shopping Guatemi abriu em 66. O Shopping Guatemi tinha 8 anos de vida, era o único shopping do Brasil ainda. Então, a gente achou um ponto em frente do Shopping Guatemi, era assim o lugar escolhido a dedo mesmo. E fizemos a nossa primeira loja lá. Nessa loja, nós só tínhamos carnes todas empacotadas. E as carnes empacotadas, as pessoas não estavam acostumadas. E quem estava acostumado a ver isso nos supermercados, estava acostumado a ver de uma maneira muito ruim, porque o supermercado botava uma carne bonita por cima e por baixo enchia de outros cortes. Era muito esperto, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas começaram a não querer fazer essa compra de carnes embaladas. Então, tive que explicar para as pessoas, olha, já está tudo cortado, nós tivemos uma maneira de expor as carnes para que as carnes ficassem todas uma do lado da outra, para que o cliente pudesse olhar todas as fatias. E aí eu descobri uma coisa incrível, que é o negócio mais banal, mais óbvio do mundo. A gente não vendia comida. A gente vendia uma matéria-prima para alguém fazer uma comida com ela. Ninguém saía de lá, pegava um pedaço de contrafilé e saía comendo no meio da rua, como se fosse um picolé daqui bom. Aí eu falei, bom, se nós não vendemos comida e se a gente vê que as pessoas têm um repertório de pratos em casa muito pequenos, e era assim, até hoje não é muito diferente. A gente, se olhar para dentro de cada uma das nossas casas, tem meia dúzia de receitas que a gente repete anos e anos e anos a fio. Naquela época era muito mais, tinha muito menos temperos à disposição, tinha muito menos opções de restaurantes. Então, as pessoas ficavam limitadas àquele repertório de pratos que faziam em casa. Eu comecei, então, na minha casa, homem sempre teve espaço na cozinha. A gente começou, sempre cozinhei, meu pai cozinhava, e eu comecei a fazer algumas receitas sob medida para as nossas carnes. E essas receitas acabaram sendo impressas em fichas, e eu sempre fui muito cuidadoso com a imagem de tudo que leva a nossa marca. Eu preciso mencionar que, naquela época, eu tinha um grande amigo falecido recentemente, que era um grande publicitário.
ele falava para mim, falou, olha, o que você vai deixar de herança para os seus filhos não vão ser as lojas. Você vai deixar de herança, vai ser a sua marca. Vou confessar que naquela primeira hora, primeiro momento, eu não entendi muito bem o que o Júlio Ribeiro queria dizer com isso. Mas ele era um bom professor, eu acho que eu fui um bom aluno e rapidamente entendi que era a marca que o negócio nosso ia prosperar e é o que ia realmente sobrar para os meus filhos como uma herança do meu trabalho. Enfim. Então, essas fichas de receita não era qualquer ficha de receita. Eu pedi para uma amiga nossa, que era uma grande designer gráfica, trabalhava no DPZ naquela época, e ela me fez o design de uma ficha. Falei para ela, falei, Helga, eu quero uma ficha de receita que, primeiro, tivesse letras grandes para a pessoa poder colocar na bancada da pia, que você fica encostadinho na parede, que ficava aí uns 60 centímetros dos seus olhos. Você podia ler sem ter que sujar a ficha com a mão. E, obviamente, eu quero uma marca muito, muito aparente nessas fichas. Essas fichas de receita eu fiz na época, sei lá, umas 25 receitas. Fiz significa pesquisei, adaptei, preparei, mas escrevi 25 receitas e isso acabou fazendo 25 fichas inicialmente. Essas fichas ficavam expostas na nossa loja e nas outras lojas que a gente abriu na sequência, ficavam expostas e eram muito bonitas, em primeiro lugar. Segundo, muitos clientes olhavam aquele fichário e pegavam uma ficha e pediam a carne. Outros compravam porque achavam a carne bonita e iam buscar uma receita no outro lado da loja. E depois que começamos a abrir loja em shopping, muita gente entrava, pegava as fichas e não comprava carne nenhuma. E meu pai ficava louco. Custa uma fortuna, tá louco? Esse monte de ficha. Falei, deixa eles levarem a ficha para casa, vai estar nossa marquinha lá. As pessoas, na hora que quiserem comer uma coisa bacana, eles vão lembrar da gente. E, na verdade, acabaram lembrando mesmo, porque a gente sempre trabalhou muito essa questão da marca. Naquela época, não tinham as lojas tipo essas lojas bacanas de material de cozinha, não tinha nada. Então, eu comecei a pesquisar quem podia fornecer facas forjadas maravilhosas para a gente colocar a nossa marca, quem podia fazer tábuas, quem podia fazer aventais, um monte de material que acabou sendo a nossa principal ferramenta de marketing naquela época. Porque quando você compra uma picanha nossa, essa picanha vai durar até chegar a hora do churrasco, acabou. Enquanto que uma boa faca, uma boa tábua, é para muito tempo. Só com uma curiosidade, outro dia uma pessoa mandou um WhatsApp para mim com a foto de uma tábua nossa dos anos 70, 80, mais ou menos, que a gente sempre continuou, mas ele foi mudando design e tal. Ele falou, ainda tem essa tábua. Eu falei, quer fazer um negócio comigo? Eu vou te mandar uma tábua nova para a tua casa e você me dá essa sua tábua velha. Então, eu consigo trocar com ele uma tábua. Ele falou, não tem problema, eu tenho mais 3. Então, mandei a tábua para ele, ele me mandou a tábua dele. Aí, uma outra pessoa me mandou uma faca nossa, gravada com a nossa marca da época. E eram nossas primeiras ferramentas de marketing. Aí, a gente abriu loja em shopping, abriu loja na rua, e até que, em 1995, eu tive a ideia de colocar hoje em dia tem um pomposo nome de store, né? Eu tive a ideia de falar com o Pão de Açúcar para colocar um balcão nosso dentro da loja, onde eu colocaria um funcionário nosso que funcionaria como uma loja nossa. Na verdade, nós começamos na rede Sé, que depois foi comprada pelo Pão de Açúcar, mas nosso sonho era entrar no Pão de Açúcar, que naquela época assim, era um lugar muito bacana, tinha a loja da Gabriela Monteiro da Silva, tinha a Angélica, tinha a Praça Pan-Americana, várias lojas. E aí eu falei, bom, como é que eu faço para entrar no Pão de Açúcar, que não conhecia ninguém? No Sé eu conhecia porque os donos do Sé, a família Sé, era cliente nossa no Shopping Morumbi. Então, a gente teve como
Aí a Sônia, minha mulher, falou assim, nós temos nosso vizinho aqui do prédio, que é o diretor do Pão de Açúcar, podia falar com ele. Eu falei, mas ele é tesoureiro, não tem nada a ver com compras de carne, né? E ele falou, mas fala com ele assim mesmo, quem sabe ele pode te ajudar, de repente a pessoa que está na mesa do lado é o diretor comercial e de repente ele pode te ajudar. Aí um dia na piscina eu fui falar com ele, né? Falei, escuta, eu tenho uma ideia assim, que nós já colocamos no certo, está funcionando muito bem. E ele falou, olha, eu sou tesoureiro, mas o meu vizinho de mesa é o diretor comercial. Eu vou falar com ele. Segunda-feira ele falou com o diretor comercial, que na mesma segunda-feira ligou para mim. Eu não sabia naquela época o que significa o diretor do Pão de Açúcar ligar para nós. O diretor do Pão de Açúcar não liga para um fornecedor nem morto. Então, ele ligar se tiver faltando oxigênio para ele respirar, ele vai ligar. Eu não tinha interpretado essa ligação dele como uma coisa realmente importante. O fato é que ele me perguntou como é que funcionava o negócio. Eu falei, olha, você me dá um espaço na loja, eu coloco um funcionário, ele vai vender como se estivesse vendendo na nossa loja. Só que na nossa loja entravam 100 clientes por dia. Na de vocês entram 3.000. A chance de vender é muito maior. Então, aí nós começamos a trabalhar lá e rapidamente a gente já estava em 20 e tantas lojas do Pão de Açúcar. E passou o nosso corner vessel passou a ser parte do planograma de novas lojas. Então, cada loja que eles iam fazendo, e naquela época fizeram muita loja nova, já tinha o espaço vessel lá dentro. Então, o negócio cresceu, eu falei, bom, para que nossas lojas, com dor de cabeça de loja, com segurança, com tudo isso, se nós estamos dentro do Pão de Açúcar com 25 lojas? Aí nós fomos devagarinho desligando a loja, só ficando uma única loja na Faria Lima, e o resto a gente foi vendendo, fechando, etc. Mas o Pão de Açúcar nos ensinou muita coisa. Primeiro, Pão de Açúcar, eu quero dizer varejo, mas o Pão de Açúcar foi nosso primeiro grande cliente de varejo. A gente aprendeu muita coisa com eles. A primeira coisa que eu aprendi é que o Pão de Açúcar, o varejo, tinha como um atributo mais importante, mais do que a própria venda, o faturamento, o resultado, o grande atributo dele era uma grande mídia. Porque se a gente está numa loja que 3.000 pessoas por dia passam na frente do nosso balcão, o nosso produto, a nossa marca exposta, essa mídia vale mais que anunciar na Rede Globo. Porque a pessoa está no lugar certo, na hora de fazer compras, na hora de comprar alimento, está parado na frente do nosso balcão. Se gostar, já põe no carrinho. Enquanto se eu anuncio na televisão, que nós nunca fizemos, aquilo vai ter uma dispersão enorme, um monte de gente vai ver que não vai comprar, um monte de gente vai esquecer dessa marca, desse produto na hora de ir para o supermercado. Então, o varejo dos outros, quer dizer, o autosserviço, foi para nós um grande salto na divulgação da nossa marca. E um pouquinho antes disso, um pouquinho antes de entrar no Pão de Açúcar, eu sempre tive um fascínio pelo tema hambúrguer. E o hambúrguer, um bom hambúrguer, hoje não preciso explicar para ninguém, todo mundo sabe o que é um bom hambúrguer, todo mundo já foi ou vai em hamburgueria, então isso não precisa explicar muita coisa. Mas eu via nos Estados Unidos uns hambúrgueres maravilhosos. Na mesma época, aqui no Brasil, tinha hambúrguer da indústria, Sadia, Perdigão, etc., que era um negocinho de 56 gramas, lotado de tempero, com soja, com um monte de coisa lá. E eu via nos Estados Unidos aqueles hambúrgueres grossos, suculentos, ao ponto, maravilhoso. Então, eu resolvi, então, lançar um hambúrguer diferente dos outros. Sem tempero, sem conservante e com um peso de 180 gramas. O padrão do hambúrguer até hoje, da indústria, é 56 gramas, que é, por acaso, 2 onças. Por isso que ele tem essa gramatura de 56 gramas. E nós levei Pão de Açúcar, uma linda embalagem, levei Pão de Açúcar, isso antes a gente ter os balcões lá na loja, né? E o pessoal adorou a ideia e já colocou na loja e tal, foi tudo maravilhoso.
mas, na verdade, acabou se convertendo num grande fracasso. Em primeiro lugar, porque o balcão do Pão de Açúcar não tinha temperatura, do varejo, né, do Pão de Açúcar, o supermercado tinha temperatura mais ou menos, eles tinham linguiça, maionese, tudo a maior temperatura, carne. Então, como não tinha conservante, o produto estragava muito rápido. E aí eu descobri por que todos os outros eram lotados e são de conservantes até hoje. Aí quem tem a sorte de comprar um hambúrguer nosso, levar para casa e que não tivesse estragado, ia comer e falar, mas isso aqui não tem quase nada. Estava em letras grandes na embalagem, sem sal, sem tempero. Mas como as pessoas tinham, era tão automático pegar, jogar na frigideira um hambúrguer e comer, acabaram não entendendo. Então, de um lado, ou estragava antes de comprar, ou não gostava na hora de comer. E naquela época, você ter um produto sem conservante, feito apenas com um ingrediente, não tinha a menor importância. Naquela época, as embalagens até hoje, as embalagens de hambúrguer têm 6 linhas de conservante, de estabilizante, de emulsificante, de um monte de coisa. Só que hoje as pessoas viram o rótulo e como não é que as pessoas, muita gente vira a caixinha da embalagem de qualquer produto que compra e começa a ver o que tem lá dentro desse produto. Naquela época não tinha, o pessoal não queria nem saber. Então, o grande atributo que eu tinha colocado nesse produto, que é sem conservante, valia 0. E sem conservante, ele estragava no supermercado. Então, ficou por isso mesmo. Aí, lá mais ou menos no começo de 2000, minha esposa, a Sônia, que fazia a supervisão das lojas, e ela falou, escuta, aquele hambúrguer que deu errado lá atrás, você não quer relançar? Que agora nós temos nosso próprio freezer em 25, 30 lojas. Nós temos nosso funcionário na loja, ele pode explicar como é que faz, qual que é a diferença, etc. E aí eu falei, acho que é uma boa ideia. Nós refizemos o mesmo hambúrguer que tinha sido um estrondoso fracasso 6 anos antes e colocamos nessas 25 lojas para ser vendido para os nossos promotores. Bom, para encurtar a história, passados esses 21 anos, de 2000 até 2021, 70% do nosso negócio é hambúrguer e a nossa produção de lá para cá multiplicou por 10. Então, esse negócio do hambúrguer realmente virou uma coisa muito grande. Até que, em 2005, nós fizemos a primeira hamburgueria que teve aqui no Brasil. Primeiro porque essa palavra não existe em português. E meu sócio que inventou essa palavra, assim como os Fasano inventaram forneria, que não existe em italiano, não existe hamburgueria também em lugar nenhum. Então ele falou, vamos fazer uma hamburgueria. Então ele me convidou para ser sócio e fizemos essa primeira hamburgueria. E era na rua Joaquim Floriano, em frente da Brascan, aqueles cinemas e tal. E a primeira matéria de revista que saiu sobre o General Prime Burger, o jornalista fala, mas esses caras são malucos. Numa rua que tem 2 hamburguerias, 2 lanchonetes tradicionais, Joaquim's e New Dog, a 500 metros para cima, como é que os caras vão se meter a besta de vender hambúrguer aqui? Ele não tinha entendido, porque o que eles vendiam era uma lanchonete, a nossa era uma hamburgueria, eram hambúrgueres de 180 gramas, suculentos, servidos ao ponto, hambúrguer ao ponto naquela época era uma coisa, era um palavrão, não queria ver a carne bem passada, né? Então, com isso, de novo, o Prime Burger e toda a repercussão na mídia que acabou sendo gerada pelo Prime Burger, acabou aumentando muito o conhecimento dos hambúrgueres de qualidade. Hoje tem vários hambúrgueres de boa qualidade no mercado. Nós assinamos um serviço de verificação de venda de produto no estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia, hoje, na rede Pão de Açúcar, no estado de São Paulo todo, 42% do hambúrguer vendido é Wetzel. E na rede São Marché, 57% é Wetzel.
Então, o negócio de hambúrguer realmente mudou nossa vida, porque nós temos hoje uma fábrica muito bonita, grande, fora de São Paulo, e que 20 anos atrás a gente nem praticamente... Bom, nós começamos fazendo na mão, né? Fazendo hambúrguer na mão. E hoje nós estamos, semana que vem, instalando lá um equipamento automático de embalagem de hambúrguer. Ele abre a caixinha, coloca o hambúrguer dentro, fecha na caixa de papelão e tal. E é um equipamento enorme que, para você ter uma ideia, nós temos que aumentar a fábrica para enfiar a máquina lá dentro. Então, o hambúrguer acabou tomando conta da nossa vida. Mas tudo isso, eu queria voltar lá atrás, que tudo isso começou com o que meu amigo me falou lá atrás: olha, que você vai deixar de herança dos seus filhos, não são as lojas, é a sua marca. Então, hoje, quando a gente leva a nossa marca, leva o nosso produto para algum lugar, nós estamos trabalhando agora, olhando fora de São Paulo, Bahia, Fortaleza nós já estamos bem, mas vários lugares fora de São Paulo. Quando eu levo esse produto para mostrar para um diretor comercial de uma rede fora de São Paulo, a hora que ele vê a marca, a porta fica aberta. Se eu aparecesse com o mesmo produto, tão bom quanto o nosso, ou melhor do que o nosso, numa caixinha branca, eles não iam nem me receber. Então, na verdade, isso que o meu querido amigo Júlio Ribeiro falou naquela época, que a gente vai deixar de herança para os nossos filhos, que é a nossa marca, não são nossas lojas, é uma grande verdade. Hoje nós não temos loja nenhuma, a última Faria Lima nós fechamos uns 2 anos atrás, ficou 44 anos aberta, mas não tinha mais sentido esse negócio da loja para nós. E a marca é o que ficou. E essa marca é o que a gente trabalha todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para vocês terem uma ideia, eu sou a única pessoa que fala com o consumidor da Vessel. Então, o saque de pessoa física, só eu que falo. Então, o cuidado nosso com a marca, com o produto é óbvio, mas com a marca é tão grande quanto com o produto. Então, eu vejo... Ainda ontem eu estava tomando café da manhã aqui em casa, apareceu uma sobrinha minha aqui para buscar alguma coisa e entrou um e-mail com o consumidor que tinha algum problema. Eu nem me lembro mais qual que era o problema. Hoje, com o celular, com o WhatsApp, é muito fácil, né? Você põe o dedo no número lá, já liga direto. Ela falou: tio, para quem você está ligando? Eu falei: não, ele acabou de me dizer que não sei o que aconteceu com a carne. Eu liguei para ele na hora. Obviamente que o problema se soluciona em 1 minuto, né? Porque quando a pessoa vê que sou eu que estou ligando pessoalmente, a pessoa já até fica, muitas vezes, até sem jeito por ter reclamado de alguma coisa, mas acontecem reclamações. Em geral, essas reclamações são devidas à falta de refrigeração e de conservação nos pontos de venda que a gente trabalha. Mas o fato é que só eu falo com essas pessoas. Se amanhã vocês quiserem mandar um WhatsApp para nós fazer um teste: olha, eu comprei um hambúrguer de vocês na varanda da cidade de Jardim e estava estragado, não sei o quê, pode saber que daqui a, no máximo, meio período depois eu estou ligando. Se eu estou desocupado, eu ligo na hora. Se eu estou numa reunião, algumas horas depois eu nunca deixo para o dia seguinte. Então, o cuidado com a marca é uma coisa que a gente pratica o dia inteiro. Isso é uma coisa que eu transmiti, acho que com muita tranquilidade para meus filhos. Minha filha cuida do marketing da empresa. Ela, digamos, herdou muito essa sensibilidade, esse cuidado com a marca que eu sempre tive e tenho. Meu filho é o CEO da empresa, quer dizer, é o cara que toca a empresa. E nós temos aí uma divisão de tarefas que é muito claro entre meu filho e eu. Ele cuida da semana que vem e eu cuido do ano que vem. Então, aquilo que a gente vai fazer lá na frente, eu estou pensando nisso hoje. Então, acabei de receber uma cola da minha esposa aqui, que está me fazendo meu controle de qualidade aqui do que eu estou falando. Então, qualquer coisa que eu falar, já levanta a mão, fala: ah, isso aí não, para, né? Ela lembrou de uma coisa que é muito bem lembrado.
é que minha mãe, deixa eu falar um pouco da minha mãe, infelizmente nós perdemos minha mãe de Covid ano passado, um absurdo. Mas ela falava, olha, não dá microfone na mão do meu filho. Viu? Se não tiver 2 horas, é melhor você não entregar o microfone na mão dele. Né? Essa era a frase da minha mãe. A Sônia me lembrou do lançamento nosso de 1980, faz mais de 40 anos, que era o Carpaccio. Eu lancei Carpaccio, eu lancei uma carne para ser comida crua, numa época que todo mundo servia carnes bem passadas. E a gente entrou com a proposta de vender uma carne para comer crua. Meu pai ficou meio olhando torto, né, que esse troço não ia funcionar, né? Mas acabamos começando a vender. No começo, na nossa loja da Faria Lima, tinha uma máquina de cortar frios e cortava o carpaccio como se corta presunto, cliente a cliente, você comprava 100 gramas de carpaccio. Bom, resumindo, 40 anos depois, esse produto não só se popularizou de uma maneira impressionante, e carpaccio virou sinônimo de coisa cortada fininho, então tem carpaccio de abacaxi, de polvo, de várias outras coisas, né? E ele está hoje, o carpaccio, em todos os tipos de todos os ramos da gastronomia. Você vê carpaccio no restaurante francês, italiano, árabe, japonês, tem em todo lugar tem carpaccio. Tem carpaccio de churrascaria, bom, lá tem sushi também, mas tem carpaccio de churrascaria. Então virou realmente um produto que naquela época era assim uma grande inovação gastronômica, eu sempre pensei como empresário, eu sempre pensei no seguinte: qual é o risco de eu lançar esse produto? Não é nada, é comprar uma máquina de cortar presunto. Esse era o grande risco, de comprar uma quantidade de embalagem. Então, sempre que a gente lançou produto, nós temos hoje uma linha bem extensa de produtos. Então, qual que é o risco? O risco é que precisa comprar 10 mil embalagens. Perfeitamente. Se eu acertei na aposta, essas 10 mil embalagens a gente vende em 2 meses. Se eu errei, vai levar 1 ano. Mas não tem grandes riscos. Então, aí não tendo grande risco, a gente vai testando um pouquinho o mercado, vai testando o consumidor, lançando produtos. Muito melhor do que pesquisa de mercado. Lança o produto e vê o que acontece. O mundo real acontece nas gôndolas e nas geladeiras do supermercado. Então, nós temos hoje hambúrguer com queijo gorgonzola dentro do hambúrguer, com queijo, prato e bacon dentro do hambúrguer. São produtos que a gente vai testando. E não vou dizer que a gente acerta sempre, mas, graças a Deus, temos acertado um pouquinho mais do que errado, né? Então, e sempre, tudo isso, sempre que você lança um produto novo, tem que ser bom, tem que cair no gosto das pessoas, acaba gerando imprensa, acaba gerando comentário e acaba, em última análise, trazendo a marca para cima de mim. Então, é isso. É o que dizia meu amigo Júlio Ribeiro, que vai ficar de herança dos seus filhos, vai ser a marca, não vão ser as lojas, a minha filha compra. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, Pete. Que delícia te escutar. Você conta, a gente vai indo também. É muito bom. A gente queria abrir um pouquinho para as perguntas. Eu sei que o Paulo já tem uma pergunta. Se depois quem quiser, quem souber levantar a mãozinha aqui no Zoom, eu consigo controlar melhor ou enviar alguma pergunta aqui por chat, por favor, Paulo. Visti, 2 perguntas. Lendo a Folha de São Paulo de hoje, tem uma entrevista com o CEO da Mondelez. Eu, particularmente, fiquei chocado com a entrevista. Tá? Achei ruim. Um dos comentários que ele fala que a saudabilidade, na verdade ele não usa a palavra saudabilidade, mas ele refere à saudabilidade dos produtos, principalmente biscoito, esse tipo de coisa, que o ideal que ele vai propor são doses menores. Tá? Então, entendi dessa forma. Inclusive, ele utiliza uma frase que eu te repito exatamente como foi escrito no jornal, para não se afundar no chocolate. Tá? Chocolate também ele menciona. Então, ele quer lançar barras de chocolates menores para o povo não se afundar em chocolate. Quer dizer, a saudabilidade, ele sabe que o produto dele, de repente, entre aspas, é ruim, e a solução é dar menos veneno para o povo. Tá? A carne, ela passa por um processo de demonização, eu diria. Né? Eu queria saber a sua opinião sobre como você vê essa demonização, como você vê os volumes de carne consumidos por indivíduo, né? Não na média, mas por indivíduo. E a minha segunda pergunta,
Aí é o clássico, né? Do tipo, nos jantares húngaros que a gente promove agora online, a venda e a entrega por motoboy, eu vou te chutar 10 a 12% de cada edição, a gente vende uma versão vegetariana, perdão. Então, eu considero 10, 12% uma quantidade significativa, já não é mais aquele nichinho, é um nichão. Tá? Como é que você vê o futuro da carne, não a carne do futuro? Né? A carne do futuro a gente já vê no mercado, eu quero saber como é que você vê o futuro da carne. Era isso, obrigado. Bom, Paulo, só para fazer uma referência a essa matéria sobre a Mondelez, eu não li a matéria, eu assino o Estadão, e não li a matéria de Mondelez, mas não faz muito tempo que a Nestlé propôs uma ideia mais ou menos semelhante a essa também. Viu? Eu vi uma coisa muito parecida com isso. Quanto à carne, olha, carne versus veganismo, vegetarianismo, eu queria te falar uma coisa, confirmando o que você está dizendo. Depois desconfirmo, tá, Paulo? Mas, por enquanto, vou confirmar. Tá? Confirmando o seguinte, há uns anos atrás, veio uma parente nossa da Austrália para cá, um casal da Austrália, que ele veio porque ele queria mostrar, ele se aposentou e começou a se dedicar à genealogia e tinha um calhamaço de fotos que não sabia identificar quem eram nas fotos antigas, né, dos anos 40, 30. E minha mãe, ele trouxe aqui para minha mãe dar uma ajudada. Bom, até achamos minha mãe criança nas fotos, para ter uma ideia, né? E quando ele vinha para cá, ele anunciou que a mulher dele era vegana. Então, nós entramos em polvorosa. Nunca tinham visto um vegano na vida. Eu não sabia se tinha olho na testa. Não sabia o que era nunca tinha visto. Eu ouvi falar assim, na enciclopédia britânica e tal, mas não sabia o que era um vegano, né? Aí eu falei para minha mãe, bom, a primeira opção aqui é seguir as lições do Woody Allen, que dizia que vegetariano é a pessoa que se alimenta de acompanhamento, né? Então eu falei, bom, é muito fácil, a gente vai dar acompanhamento, se a gente vai comer a carne e não comer o arroz e o feijão, né? E o fato é que, passados 8 anos, todo mundo conhece vegetarianos e veganos. Aqui no prédio deve ter 3, eu não sei, não conheço eles, mas deve ter. Então, realmente, esse movimento de vegetarianismo, de veganismo, cresceu muito. Tem também os ex-veganos e ex-vegetarianos. Não é um compromisso para o resto da sua vida você parar de comer carne. A gente percebe isso conversando com as pessoas. Mas nós não temos nenhum problema com relação a isso, porque se a gente está nesse mercado, a gente está olhando o que acontece em volta. Nós fizemos uma fábrica de produtos vegetais também. Então, a marca é Meta, e tem o Meta Burger, agora já tem 3 versões, está saindo agora a Meta Moída, e vai sair também o Meta Moída Polpettini, Meta Polpettini, vai sair o Meta Kibe também. Então, nós também estamos acompanhando esse movimento. O que eu posso dizer para você, olhando o negócio como um todo, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Comparado com a carne, é muito pequeno. O que acontece com a carne é o seguinte: no mesmo dia que tem uma turma de jovens abrindo mão da carne, no mesmo dia tem uma turma de marmanjos querendo comer carne cada vez mais gorda, cada vez mais isso, cada vez mais aquilo. Então, está havendo também um grande aumento da demanda por produtos, por carnes de cada vez mais qualidade. A gente sempre trabalhou com qualidade e nós estamos agora dando mais um up na qualidade, buscando fornecedores pequenos no sul do Brasil, porque tem essa demanda que a gente sabe no dia a dia do mercado. Agora, os produtos... Agora, o grande público desses consumidores de produtos 100% vegetais, é o famoso plant-based nos Estados Unidos, o grande público é o tal do flexitariano. O flexitariano é o cara que fala, não, na terça-feira não vou comer carne, uma vez por semana não vou...
ele incorpora no cardápio dele um novo produto alimentício gostoso. Ela tem que ser gostoso, porque a maioria dos produtos de base vegetal não conseguiu ainda se livrar dos aromas artificiais, que são muito fortes e que pegam o nariz antes de você colocar na boca. Então, ele ainda é um desafio. Os nossos não têm aroma artificial. A gente fez aí muita pesquisa. Minha filha, que é a pessoa dos sabores na nossa família, a melhor paladar da família, ela desenvolveu a duras penas durante muitos meses para poder chegar num produto que não tivesse aromas artificiais. Mas o fato é que outro dia eu estive na fábrica com uma pessoa, ele falou, quer saber, eu estou comendo carne assim no máximo 2 vezes por mês. Olha, legal, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Aí tem um bife antes no almoço, maravilhoso, lá no nosso refeitório, né? E o cara comeu primeiro, eu em geral divido um com minha filha, né? Porque eles são grandes, né? Ele comeu primeiro, ele deu uma olhadinha de lado, ele viu que tinha mais na travessa e falou, será que eu poderia pegar um segundo? Eu falei, fica à vontade, né? Quer dizer, ele só come 2 vezes por mês, no dia que come. Então, esse mundo não dá para cravar o que vai acontecer. O que eu fico besta de ver, Paulo, é a certeza que muitos jovens têm do que vai acontecer e do que nós vamos comer em 2050. Eu sempre falo, pessoal, menos, 2050. Não, se você lê essas coisas, é impressionante. As pessoas têm certeza absoluta de que em 2050 vai acontecer isso e aquilo. E a minha experiência é assim, não sabe nem o que vai acontecer na semana que vem, quanto mais em 2050. Obrigado. Fábio Rapchan, por favor, tem uma pergunta? Está no mudo. Pronto. Olá, boa tarde a todos. Espera que eu não estou vendo. Tá, agora. Olá. Boa tarde. A minha pergunta, na verdade, vai mais na contramão assim da pergunta anterior. No caso, por exemplo, com essa ocidentalização da China, por exemplo, essa busca de produtos mais ocidentais, esses costumes mais ocidentais, cortes, alimentos, toda essa fixação mais ocidental, né, no caso do Oriente, como ficaria, assim, na sua visão empreendedora, a expansão para esses países, principalmente a gente vendo aí via China, Oriente, nesse sentido que buscam cada vez mais produtos do Ocidente e o Brasil, como um grande produtor de commodities, ele é um dos grandes fornecedores aí, principalmente para essa parte do mundo. Tem um amigo que mora na China há 20 anos, ele hoje vê em shopping centers essa onda de açougues mais gourmetizados, com cortes brasileiros, enfim. Como você enxerga aí essa possibilidade de expansão dos produtos Vessel para fora do Brasil, na verdade? Olha, eu estive na China há 2 anos atrás e constatei exatamente isso. Bom, com essa facilidade, esse imediatismo da comunicação, antigamente eu falava que o que acontece nos Estados Unidos 5 anos depois vai acontecer no Brasil. Hoje é 5 minutos depois, hoje é uma semana depois, 5 dias depois. Quando eu fui para a China há 2 anos e pouco atrás, fui numa feira, nós fizemos um stand nosso lá, e na Xiao, China. Xiao é uma tradicional feira de alimentos francesa, que fica em Paris, mas eles acabaram fazendo uma espécie de uma franquia, de um network de franquia. Tem a Xiao China, Xiao Canadá, tem Xiao Espanha, e, se não me engano, já vai ter até um Xiao Brasil. Nós pusemos o stand lá para vender hambúrguer premium, né? E eu fui dar uma pesquisada lá onde a gente estava, lá em Xangai, e é impressionante, realmente, o público chinês abaixo de 40 incorporou a carne bovina no seu cardápio. Acima de 40, ainda são do porco e do frango e do pescado, mas a proteína maior é o porco e o frango. Né? Só que esses caras de 40, daqui a pouco eles vão ter 50.
e logo mais eles vão ter 60. Então, estão carregando esse hábito junto de um aumento de consumo de carne bovina. Tanto é que eles estão desestabilizando completamente o preço da carne no Brasil. Você imagina que no Brasil, lá na China, essa turma de 40 anos abaixo dá quase 3 vezes o Brasil. Tem 600 milhões de pessoas com 40 anos abaixo. Então, você imagina a força desse consumo. Então, o que acontece? Nesses últimos 2 anos, de agosto de 19 a agosto de 21, a carne arroba, enfim, subiu mais ou menos 150%. É um negócio de maluco, que é uma dor de cabeça para nós, porque é uma dor de cabeça para os nossos clientes, que pouco mais da metade da nossa venda é para restaurantes. E para eles, subir preço no cardápio é um tormento. Agora, se sobe a arroba do boi 150% em 2 anos, não tem outra solução. Eu tenho que pagar mais caro, eu tenho que vender mais caro, eu tenho que vender mais caro. Então, a carne bovina, que há, sei lá, 30, 40 anos atrás, era uma coisa barata, não era de longe, eu ia falar uma facada, mas isso seria uma brincadeira inoportuna, né? Não era a facada que é hoje, né? Hoje a carne tem um preço de um produto caro, como ele já é caro na Europa. Olha, eu morei na Suíça, naquela época que eu morei na Holanda, também passei uma temporada na Suíça. E nós tinha uma família que me hospedava lá. E quando eu voltei para visitar essa família várias vezes, depois dos anos 70, eu levava para eles um grande presente. Pegava uma peça de filé mignon inteira, embrulhava. Primeiro estava embalado a vácuo, depois embrulhava em jornal, porque o jornal segura bem a temperatura, colocava na mala, no meio das roupas. A roupa as malas naquela época ficavam embaixo do avião, era gelado. Quem viajava naquela época lembra que quando abria malas, as roupas estavam geladas ainda, né? Então eu levava para eles uma peça de filé mignon. O pessoal ficava maluco, porque há 50 anos atrás, uma peça de filé mignon era um artigo de luxo na Suíça, como é um artigo de luxo no Brasil hoje. Então, e essa globalização que faz a China, em pouquíssimo tempo, determinar o preço no Brasil, é uma coisa que não tem volta. Opa, tem um guarda-costas aqui. O Mário tinha pedido a palavra para uma pergunta, Mário Fontes. Mário, pode falar em húngaro também, tudo bem, pessoal? Oi, Cristi. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Um prazer aqui a tua conversa, a Neiva e eu adoramos. Tenho aqui, ó, a tua embalagem, porque o teu produto realmente é fantástico. E eu queria aproveitar essa discussão toda para comentar esse aspecto relacionado com o desconhecimento, né? O ruminante, ele é um reator biológico, né? As pessoas imaginam o boi como um bicho que faz mal para a natureza, que faz mal para o meio ambiente e tudo mais, quando, na verdade, né, eu, como sou engenheiro agrônomo, o boi é um grande reator biológico. Ele consome o capim, que é uma coisa que quase ninguém consome, né? E ele se nutre e se desenvolve comendo o capim, né? Na verdade, o capim ele é digerido por bactérias, leveduras e tudo mais, e ele depois come essas bactérias e leveduras, né? Então, esse aspecto talvez devesse ser mais difundido, né? As pessoas entenderem mais a importância que tem os ruminantes e o fato deles transformarem, um produto que é quase inútil para nós, né? A não ser como volumoso, né? O capim, um alimento de primeira necessidade, né? Uma proteína nobre, como é o caso da carne, né? Então, um grande abraço para você. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, eu quero te dizer, Mário, que a gente tem por princípio só trabalhar com animais vegetarianos, viu?
Boi que só come pasto. É isso aí. Só animais vegetarianos. Não trabalhamos com carne de leão, com onça, com nenhum animal carnívoro, entendeu? Olha, Mário, isso é uma verdade que você, como engenheiro agrônomo, tem muito bem como defender. Nós entramos muito mais no aspecto gastronômico do que vai da carne para frente, do que acontece com o boi para trás. Às vezes, quando eu dava palestra no Senai, fiz aulas, muito tempo que eu dei aula lá, o pessoal começava a falar em mioglobina. Eu falei, gente, a aula de veterinária é no andar de baixo, nós estamos falando de gastronomia. Então, o rigor mortem na maturação, menos, pessoal. Então, eu não entro muito nesse terreno, a gente sabe disso, obviamente, não compro essa briga, porque essa briga é para vocês que são engenheiros agrônomos. A minha briga é o seguinte, é pegar aquele produto resultante do boi, que é uma boa carne, e fazer dele o melhor prato possível para ser mais desejado pelas pessoas no dia seguinte. Bárbaro. Obrigado, Peste. Um forte abraço. Muito obrigado. Alguém mais teria alguma pergunta? Suzana. Boa tarde a todos. Fui moradora de São Paulo, hoje eu moro no Rio. Sou ainda do açougue lá na Bela Vista, que eu ia com meus pais. A minha pergunta é, eu acho que eu vi algumas vezes eu vi carne da Wessel no Pão de Açúcar. Isso ainda existe? Sim, existe sim. Aí encontro. Sim. Então tá bom, essa era a minha pergunta. Tem no Zona Sul, tem na Guanabara, tem no... Zona Sul nunca vi, nem no Guanabara. Então precisamos botar esse assunto em ordem segunda-feira. Então tá bom, porque eu procurei, eu não sempre vou no Pão de Açúcar, mas se tem lá, então eu vou procurar lá. Tá bom, muito obrigada. Olha, nós temos aqui também participando da nossa conversa um amigo meu que está no México nesse momento, mas que ele é da Bahia e ele sabe que na Bahia também tem, viu? Então nós estamos procurando distribuir da melhor maneira. Rio de Janeiro tem, com certeza. Ok, vou procurar nesses outros. Se não tiver, eu reporto. Perfeitamente. Pode mandar um WhatsApp. Muito obrigada. Consegui uns espiões aí, Piste. Muito bem. Quem mais? Alguém tinha aberto o microfone? Alguém mais tinha alguma pergunta? Eu vou aproveitar enquanto se alguém tem uma pergunta, para te fazer uma pergunta. Eu estava pensando, o que você falou um pouco do que você trouxe de fora, um pouco das tradições da sua família em relação ao que vocês construíram, né, como a marca e com os conhecimentos. O que você acha que ainda está dentro da Wessel que tem a ver com isso que vocês trouxeram da família e das tradições? Você falou muito da inovação, de ser o primeiro de trazer várias coisas, mas o que ainda conserva o que vem de lá de trás que você aprendeu com seu pai e aprendeu nessa sua chegada no Brasil? Tem alguma coisa que você poderia contar para mim? Olha, Pedro, eu sou a último membro da nossa família que sabe desossar um boi. Então, essa desossa, esse negócio do conhecimento do corte, da desossa, de inovação de cortes, infelizmente, as coisas foram andando desse jeito, né? Meu filho já não tem mais ele tem muito aspecto do aproveitamento, da parte comercial, a parte gastronômica, quem cuida é minha filha e eu, a parte mais comercial, quem cuida é ele, mas quando precisa fazer um corte novo, alguma coisa, e tem muito corte novo no mercado hoje, né? Fazer um corte novo, eu vou até a produção, pego a faca na mão, e isso é uma coisa que eu aprendi do meu pai. Meu pai falava naquela época que você não pode mandar se você não sabe fazer, entendeu? Então, isso eu aprendi com meu pai e é uma coisa que eu guardo porque é uma habilidade que eu acabei tendo ao longo da vida, do meu desenvolvimento profissional, que realmente tem muito valor. Muito bom, muito bom. Paulo levantou a mão?
Pedro, na verdade não é nem uma pergunta, é só uma participação no debate da afirmativa do teu amigo agrônomo, porque a questão ambiental eu acho que é talvez um dos pontos mais frágeis que a cadeia do boi tem hoje, né? Então, o marketing da carne ela tem que superar a agressividade dos ambientalistas, né? E você tem uma geração de jovens, 15, 20 anos, que tem uma visão diferente do meio ambiente que nós temos. Então, por exemplo, falar que o boi de pasto tem um comportamento ambiental diferente por exemplo, do americano, essa é uma discussão técnica, complexa, que é difícil convencer a molecadinha de 20 anos, né? Então, acho que a indústria de carne tem um desafio gigante pela frente, tá? Que não é só alimentar, né? Mas superar todos esses desafios ambientais aí que estão pela frente da gente. Olha, Paulo, isso não tem a menor dúvida. Hoje, essa juventude, olha, não é de 20 anos, não, de 14 e de 15. O pessoal quer saber, quer questionar, quer saber por que isso, por que aquilo, quantas árvores que você tem que derrubar para fazer um pasto. Tem toda essa meninada jovem, também muito com essa coisa da pandemia, muita gente ficou com mais tempo para ler outras coisas que não tanto as matérias escolares e tal. Eu vejo esse questionamento muito presente. Mas o que eu não consigo é extrapolar o que acontecerá no futuro a partir do pensamento de hoje. Então, sempre acaba depurando, muitas verdades realmente vão ser incorporadas e muitas fracas verdades vão acabar ficando pelo caminho, sabe? Mas o fato é que isso existe e eu queria baixar essa idade, não é 20, não, é 15. É 15. Realmente, nós outro dia fizemos aqui em casa um churrasco para um casal de amigos da minha filha e os dois filhos dele, não, um dos dois filhos não come carne. Eu aí fiz um hambúrguer vegetal para ele, adorou, porque eles são muito críticos. Isso é bom, porque nós gostamos de consumidor crítico, nós não gostamos de consumidor que, não, esse é barato, então tá bom. Não, não é. Eu gosto de consumidor crítico. Então, seja com o nosso produto vegetal, ou seja com o nosso produto de carne, que ainda é, obviamente, 90% do negócio, mais do que 90% do negócio, mas nós tivemos o cuidado de, no começo desse ano, começar a fábrica de produtos de 100% base vegetal, porque a gente acredita também que é um mercado que vem vindo aí. Os Estados Unidos está 10 anos à nossa frente, mas com a velocidade é muito alta, pode ser que essa diferença vai caindo. Hoje o consumo aqui no Brasil é ainda uma percentagem expressiva do consumo da carne. Nos Estados Unidos já é maior. Agora, uma coisa interessante que eu fui nos Estados Unidos começar a pesquisar isso há exatos 2 anos atrás, e fui na Flórida numa rede de lanchonetes e que dizia o seguinte: qualquer dos nossos hambúrgueres, usando o hambúrguer vegetal, custa $3 a mais. Então, ainda um dos desafios desse produto é o preço dele. Uhum. Muito bem. Obrigado, Pishti. Ferko, tem uma pergunta? Pois é. A minha pergunta não é nada sobre o atual, nem nada disso, mas lembrando um pouco que nós estamos, afinal, na Casa Húngara, estamos com o último desossador húngaro aqui no Brasil, mas o Brasil recebeu, na década de 30, equipes de engenheiros de alimentos e técnicos da indústria da carne, na qual a Hungria foi, se não é mais a maior, ou uma das, esses frigoríficos que tem aqui na Vila Anastácio, etc., foram todos implantados por engenheiros, por técnicos e por operadores da indústria da carne húngaros, que vieram, alguns acabaram ficando por aqui, etc. Então, a minha pergunta é: o que você sabe hoje da indústria da carne na Hungria? Ela ainda assim de ponta, como já foi?
Olha, voltando de lá em janeiro, eu posso te responder com mais propriedade. O que eu posso te dizer é o seguinte: a Hungria sempre foi tradicional em produtos de carne. Então, para todo mundo que tem alguma ligação com a Hungria, sabe que os salames húngaros aí brigam pau a pau com os melhores italianos, com os melhores espanhóis, salames húngaros. Então, os produtos húngaros, nessa parte de indústria de embutidos e de carne, sempre foi uma coisa extremamente importante. E é uma coisa que ainda faz falta aqui no Brasil. Da maneira que os queijos evoluíram muito, hoje nós temos no Brasil queijos maravilhosos, realmente excepcionais. A indústria de frios embutidos ficou parada nos anos, sei lá, já teve melhor do que hoje. Eu não vou dizer nos anos 60, que nos anos 60 era melhor do que hoje. Então, hoje, os produtos de frios embutidos, onde a Hungria sempre foi muito forte, sem falar num produto que é meio palavrão hoje, que é fígado de ganso, fígado de pato, né? Que é o nosso famoso Libamar, que isso tem esse movimento muito grande condenando o consumo. A Hungria sempre foi muito famosa e até hoje, se você pegar uns pacotes de foie gras francês, foie gras fresco, você vê atrás da embalagem escrito produzido na Hungria. Então, a Hungria no agribusiness, mais do que só na carne, sempre foi um negócio realmente muito importante e certamente ainda é. Eu não vou para a Hungria há 10 anos, mas eu já estou com a passagem comprada, 2 vacinas, e vou tomar todas as providências para que essa viagem aconteça mesmo, apesar de ser meio do inverno, que teve uma certa resistência aqui na minha casa, mas consegui convencer a turma aqui a fazer essa viagem para lá. Que maravilha. Obrigado. Obrigado. Eu queria saber se alguém tem ainda alguma pergunta para a gente começar, para encerrar. Não sei se ainda temos alguém que gostaria de perguntar algo. Se não, estamos... A Evelyn levantou o dedo aí. Evelyn, você está no mudo só. Acho que você precisa desmutar. Espera só. Agora foi. Na chamada, você menciona carne orgânica e keto. Orgânica aí? Keto. K-E-T-O. Keto. Qual a chamada? Onde Na chamada da internet. Deixa eu ver aqui. Não, acho que isso aí não fui eu que falei. Orgânica, sim, nós trabalhamos com carne orgânica. Então, keto é um tipo de regime de coisas mais saudáveis. Tá. Eu estou procurando, Evelyn. Eu não sei onde você viu aqui. Talvez uma dieta onde comem carne, mas... Aumentar. Dieta cetogênica. Zero carboidrato. Zero carbo. Tem alguma influência na sua carne? Olha, eu desconheço essa matéria. Carne orgânica nós sim trabalhamos. Há vários anos tem um produtor de carne orgânica no Mato Grosso, no Pantanal, e a gente tem uma linha de produtos orgânicos. Então, isso também é uma tendência, cresce devagar, mas cresce, porque obviamente custa muito mais caro do que a carne não orgânica. Porque não pode tomar remédio, não pode tomar vacina, não sei, você acha que nem vacina eles tomam? E principalmente a alimentação extensiva no pasto, lá no Pantanal, um pasto maravilhoso, com águas maravilhosas. Então, só que o único problema, a má notícia é que o boi para crescer demora muito mais tempo. Então, o preço acaba ficando mais caro. Mas é uma coisa que a gente trabalha com consistência e, para nós, ele funciona muito como uma porta de entrada
em algum lugar que eventualmente tem alguma resistência para comprar nos produtos. Ela tem uma rede em Minas muito boa, lá em BH, que chama Verde Mar, e eles fazem o hambúrguer deles, aí não querem saber da nossa carne de jeito nenhum. Eu falei, vocês têm orgânico? Orgânico não tem. Então, coloca orgânico lá, já começa a botar a marca, o pé na porta, e a porta não fecha mais. Né? Entendi. Obrigada. Obrigado, Evelyn. Oi, Timé. Tímia? Tá bom. Eu queria perguntar se o carne mangalitsa talvez um dia vai ser produzido ou poderia vender no Brasil? Ou já pode? Eu não sei. Eu acho que até pode. Que existe um movimento muito forte, um movimento profissional com a carne de raça Angus. Existia nos anos 80, 70, 90, várias raças europeias que foram se aproximando do Brasil. Teve o Chianina italiano, teve o Limousin francês, teve o Cimental alemão, tem várias raças. Mas os únicos que fizeram um trabalho consistente e profissional foram o pessoal de produção de carne Angus. Então, tem no Brasil e em vários lugares do mundo uma associação de Angus. Então, para você poder carimbar Angus no rótulo, você tem que ter a certificação do boi, do frigorífico, da distribuição. Então, não tem nenhum preconceito. Mangalitsa é uma raça muito boa. Agora está me fugindo da raça do porco. Como é que chama? Não, é o porco mangalitsa. O porco. É o porco mangalitsa. Claro. É um porco mais vermelho, né? É cinza peludo. Sim, peludo. E aquele que os italianos usam para aquele Ramon Serrano. Sim, na verdade, o presunto italiano vem dessa raça. E o Mangalitsa, ele já teve não faz muito tempo, teve um festival de pratos feitos com Mangalitsa. Até tem um restaurante aqui em Pinheiros que trabalhou com isso. E quem fez esse movimento foi o pessoal do BB, o Bertalan. Ele é que trouxe. Na verdade, com o apoio do governo, ele se propôs a conseguir a importação do Mangalitsa, coisa que ele chegou à conclusão, Timi, que sairia muito caro. Óbvio que houve uma certa resistência dos porqueiros do Brasil, né? Quer dizer, os criadores de porcos, e óbvio que criar a raça aqui fora de questão e importar a carne sairia muito caro. Foi feito esse festival, o governo húngaro apoiou dentro daquele programa Bocuse d'Or, né, de chefs, e foram servidos, teve o maior sucesso, todo mundo adorou a carne, mas não passa disso. A carne, estou querendo lembrar o nome do restaurante aqui na Joaquim Antunes. Eles fizeram um festival de produtos, de pratos feitos com porco Mangalitsa. E eu fui até lá para conhecer. Aqui, agora me fugiu, Evai. E realmente é muito bom, mas entre ser muito bom e se tornar comercialmente viável, tem um longo caminho que passa por importação. Você, como o Francisco falou, poderia até criar aqui, mas criar aqui é complicado. Importar é pior. Então, o movimento é um movimento muito, sabe, de um investimento muito grande para essas coisas acontecerem. Não é uma mera importação, é uma coisa de marketing da Hungria. Em 2000, eu fui convidado pelo Pão de Açúcar a acompanhar uma delegação do Pão de Açúcar que tinha acabado de fechar em 2000 um negócio com a embaixada húngara de fazer um festival de produtos húngaros aqui em São Paulo, nas lojas do Pão de Açúcar. E eles me convidaram para acompanhar, porque para ir para a Hungria sem ninguém falar nada é complicado, né? Então eu fui
aproveitando essa carona de poder ajudar um pouco nessa, interpretando e ajudando lá. E a gente, no Ministério das Relações Exteriores, lá no maravilhoso, tinha uma mesa de, sei lá, 30 metros de comprimento, uma formato de U, onde tínhamos produtores com todos os produtos que a gente ia experimentando, que a gente ia por dentro do U, eles estavam sentados para fora do U, a gente sentava, experimentava produto a produto. Tinha além da parte de frutas e geleias e tal, tinha salames, presuntos, tinha um monte de coisa. Então, isso aconteceu em 2000, fizemos aí um belo festival de produtos húngaros. Fora os vinhos, fomos para Eger, fomos para Tokaj, fomos para todos os lugares. Agora, esse negócio, para funcionar, você imagina o que a Itália, o que a Espanha, o que a França investe para que os produtos deles sejam desejados. Então, eu acho que o nome desse jogo é quem vai investir, né? Muito bem. Quer falar? Sim, eu pensei sobre isso, porque o senhor mencionou os produtos orgânicos, e na Hungria, principalmente, o porco mangalitsa, que poderia ser produzida nessa metodologia. A questão é essa, precisa ter um movimento de gente querendo investir nisso, apoiado pelo próprio país, né? Porque isso com investimento particular só não vai, né? Não vira, né? Eu entendo que o Angus, por exemplo, o exemplo que você deu, Pisti, paga-se royalties. Então, quando você bota o nome Angus, então o Mangalitsa não tem segredo também, né? Tipo, no fim das contas é grana a coisa, né? Só para uma informação assim meio colateral, nós não colocamos selo Angus nos nossos produtos porque eu não estou disposto a pagar por isso, entendeu? A decisão que eu tomei é que a nossa marca garantia a qualidade sem ter que colocar um selo Angus em cima. Eu acho muito importante o selo Angus para um produto novo que entra no mercado, um frigorífico novo, cara, ninguém conhece, então tem uma marca nova que chama Cara Preta. Então, eles precisavam botar Angus em cima para poder, porque Cara Preta não quer dizer nada para ninguém. Então, tiveram que pagar o selo Angus para poder trazer mais esse atributo para o mercado. Eu achei que a gente poderia abrir mão disso e nós não usamos, mas realmente precisa pagar um royalty aí por cada produto vendido. Então, é um movimento. E, Paulo, para organizar esse negócio todo, tem uma empresa certificadora, é uma coisa complexa, que exige, demanda um investimento e muita vontade de fazer, né? Está certíssimo. Não vejo lógica no royalty. Nem eu. Não, porque se eu colocar, você vai ter que pagar por isso, né? Porque, no fundo, nós não pagamos nada. Quem paga é o consumidor, né? Então, eu não quis botar esse encargo em cima do consumidor. Maravilha. Pisti, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui conosco hoje. Foi um enorme prazer te ouvir e ouvir um pouco da sua história, um pouco do seu negócio, ouvir você falando é encantador. E queria daqui deixar um convite. A gente ainda está fazendo essa vida virtual na Casa Húngara, mas assim que as coisas se normalizarem, a gente espera recebê-lo lá também. É um pouco a audácia de te convidar para um jantar húngaro de repente, mas para você não esquece isso. Pode convidar que eu vou. Não no virtual, quando tiver o presencial, tá? Em breve a gente deve começar a retomar um pouco as atividades. Esperamos assim poder aí recebê-lo de forma presencial e será um grande prazer. Um prazer. Mas foi muito, muito, muito bom estar aqui com você e muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Como eu falei, a gente vai deixar disponível esse bate-papo aí na internet para depois quem quiser ver ou divulgar ainda temos. Bom, pessoal, deixa eu agradecer a vocês, Francisco, Pedro, a Casa Húngara pelo convite. É sempre gostoso a gente reunir os amigos, falar um pouco da Hungria, que a gente acaba no dia a dia eu nunca deixei de
de falar da Hungria, mas a gente acaba deixando um pouquinho para trás com os problemas e com as questões do dia a dia. Mas foi uma oportunidade muito gostosa de conversar, de rever alguns amigos e de poder contar um pouco da gente, né? É sempre gostoso, né? E ver que tem gente interessada em ouvir essa história. Pessoal, muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana para vocês. O meu e-mail é meu nome, istvan@vessel.com.br. Estou super à disposição para qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer ideia e qualquer bate-papo. Perfeito. Tá, obrigado, Piste. Uma boa tarde e boa para tarde. vocês. Obrigadão. Um abraço. Obrigado. Tchau. Sziasztok. Obrigada. Sziasztok, viszlát. Viszlát.